Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Hebreus capítulo 11 a partir do versículo 1. A palavra diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir do que não se vê. Então aqui, gente, a fé, substância e a realidade de Deus. Por mais que a humanidade avance nas ciências, a melhor resposta para a criação do universo e o cotidiano de cada um de nós provém da fé em Deus. Então, pela fé, tudo foi gerado, tudo foi criado, todas as coisas foram formadas, porque Deus ele falou, e haja luz, e haja o firmamento, e haja isso, e tudo foi se formando, todas as coisas foram tendo forma. A palavra diz que era sem forma e vazia. Mas conforme o que Deus foi falando, tudo foi tendo o seu devido lugarzinho, cada coisa no seu lugar. Deus só disse, haja luz. Deus não disse, o sol fica aí em cima, em tal lugar. Não, ele só disse, e haja luz. E que haja separação, entre o dia e a noite. E foram criados o sol e a lua. Tudo Deus falou. E aqui nós vemos que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, através da minha fé, eu vou receber aquilo que eu estou pedindo a Deus em oração. Crendo, recebereis, foi o que Jesus disse. Aquilo que eu pedir em oração, crendo, eu vou receber. E olha o que diz ali no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, ou seja, o que o Abel fez? Ele foi lá e deu o melhor para Deus. Ele levou o melhor, a primícia do seu rebanho, porque ele era um pastor de ovelhas. Ele levou a primícia como sacrifício, uma oferta agradável a Deus. E o outro era agricultor. O que o outro fez? O outro, ele foi lá e pegou, Simplesmente ele foi lá e começou a colher qualquer coisa, ofereceu ali para Deus como se fosse um simples ritual, algo que ele só precisaria cumprir. E não foi isso que Abel fez. Abel, ele fez com amor. Aquilo que ele deu para Deus, ele deu o melhor. Um animal que não tinha nenhum ferimento, nenhum machucado. Era um animalzinho perfeito. Ele foi lá e ofereceu em sacrifício a Deus. E Deus aceitou. Porque era pela fé, por amor. E a palavra diz mais aqui. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé.
Então, depois você pode ler o capítulo todo, ele vai falando sobre os primeiros heróis da fé. Depois teve Abraão, aí vai seguindo. Então a gente vê que tudo acontece pela fé. Então aqui a palavra diz que, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Todas estas pessoas que estão citadas aqui, elas agradaram a Deus através da fé, da forma como eles creram. Você já imaginou Noé vivendo em uma época em que não chovia? Ele construiu uma arca, eles estavam em um local longe do mar, ou seja, as pessoas que olhavam para Noé e para sua família construindo aquela arca zombavam. Ele enfrentou isso por 120 anos, ele passou construindo aquela arca, conforme as medidas e a forma que Deus havia mandado que ele fizesse. Porque a iniquidade daquele povo era tanta que Deus resolveu exterminar toda a raça humana. Só que Noé era o único justo que foi encontrado ali. É o que diz a palavra. Noé, né? Ele construiu aquela arca, ele tinha 480 anos. Quando ele começou a construir a arca, ele passou cerca de 120 anos pregando sobre o juízo de Deus e suportando todo tipo de zombaria, incredulidades. E durante todo esse período, né, ele não viu nenhuma pessoa se arrepender. Você já pensou? Ele ficou pregando, gente. Para 120 anos, aquele povo teve a oportunidade de se arrepender das suas maldades. Enquanto isso, o Noé estava construindo a arca, movido e dirigido por Deus, e o povo zombava, o povo ria. Ele experimentou todo tipo de zombaria, de incredulidade, mas ele não deixou de fazer aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. E desta forma, como está escrito aqui, ele condenou o mundo através da sua fé, porque ele creu. Ele foi o único naquele lugar que creu em Deus, que era o único justo que havia naquele lugar ali. Por isso que Deus o chamou. Então, para você ver como a nossa fé, ela agrada a Deus. Quando Deus vê que nós somos pessoas íntegras, retas, como Jó se desviava do mal, ele tinha temor de Deus, e é isso que nós precisamos ter. Não é ter medo de Deus, é ter temor, saber que as coisas de Deus são sagradas, que a gente não brinca com as coisas do reino. Nós precisamos levar tudo a sério. Nós precisamos entender o nosso chamado, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Aqui, Noé foi chamado em um tempo em que não chovia, eles viviam longe do mar, aquelas pessoas zombando dele, construindo um navio ali, né? Vamos dizer assim, que era um navio, né? Uma arca, um barco enorme naquela época. Então era algo que nunca foi visto, mas ele agradou a Deus através da sua fé, através do seu testemunho, que ele não se corrompeu com aquele povo que vivia, né, numa depravação terrível, aonde aquelas pessoas cultuavam outros deuses e eles faziam tudo o que era abominável aos olhos de Deus. Por isso que Deus decidiu exterminar com a raça humana, literalmente. Porque tudo aquilo que eles estavam fazendo desagradava a Deus. Aquilo chegava à narina do Senhor como um mau cheiro, como um odor terrível. O fedor, a podridão do pecado daquele povo subia à narina do Senhor e aquilo não era nada agradável. Então, para você ver que nós precisamos crer. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas você precisa crer. Você não pode duvidar.
Porque a palavra fala que nós precisamos crer sem nada duvidar. Não podemos ser inconstantes na fé. Hoje determinarmos algo, amanhã nós mudamos de ideia, não podemos. Eu não posso colocar as coisas na mão de Deus hoje e amanhã eu vou lá e tiro da mão dele. Como é que eu quero que Deus venha agir ao meu favor se eu não creio que ele pode fazer, que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, conforme a tua tradução está escrito aqui. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real, que ele existe e que recompensa o galardoador de todos quantos se consagram a ele, de todos aqueles que o buscam. Deus, ele recompensa aquele que busca, aquele que ora, aquela pessoa que busca ele de coração, aquele que é sincero, que é puro aos olhos do Senhor. Deus trabalha com os puros e sinceros de coração. Você acha que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus por quê? Ele não era perfeito. Davi tinha falhas, ele era um homem que tinha seus pecados, mas ele se arrependia, ele rasgava o coração dele e colocava-se diante do Senhor. Se você ler o Salmo 51, você vai ver quando ele diz: Senhor, que não te afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Quando ele se arrependeu de ter pecado com a Betseba, quando os olhos dele foram abertos, os olhos dele foram abertos através do profeta Natã, que o diabo, o pecado, ele cega a pessoa. Davi estava cego. No tempo em que era para os reis irem guerrear, ele ficou. E naquele momento em que ele ficou, ele viu a Betseba se banhando, mandou trazer ela, né? Se deitou com ela, ela engravidou. Daí ele colocou o marido à frente da batalha, porque ele sabia que os primeiros seriam mortos, ou seja, ele compactuou com a morte de um inocente. E isso, gente, trouxe sérias consequências para a família de Davi. Ele abriu aquela porta, ele deu a legalidade para Satanás entrar na família dele, colocar destruição. Depois disso aí, aconteceram várias tragédias na vida do Davi. A criança, a primeira que Betseba esperava, ela morreu. Depois ela teve o Salomão. Ali foram vindo as consequências. Um irmão abusou da própria irmã, que eram filhos do Davi. O outro queria matar o pai, perseguiu o pai porque queria o reino. E ali foram entrando as consequências do pecado. Então, para você ver o porquê que a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Gente, literalmente, às vezes a morte não é a morte física da pessoa morrer e você colocar ela num caixão, enterrar ela ou cremar ela. Não. A morte, do pecado, ela gera consequências. O salário do pecado é a morte. Quando a pessoa peca, é depositado lá na continha dela. Vai sendo depositado ali, ela vai tendo um saldinho, não positivo, mas negativo. Isso afasta ela de Deus e esse pecado, ele gera consequências na sua vida, na sua família, nas suas gerações. Por que a palavra diz que Deus visita a iniquidade até a terceira, quarta geração? Por causa disso. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas não compreendem as coisas que acontecem nas suas vidas, nas suas famílias e culpam a Deus. Porque uma criança morreu, porque pessoas, se você for analisar famílias aonde o câncer é hereditário, aonde várias doenças, vários problemas de saúde que se dizem genéticos, hereditários, são maldições hereditárias. Porque algo entrou, um pecado entrou ali e gerou esta consequência, essa sucessão, essa herança.
maligna entrou ali pela consequência do pecado de alguém. Algum antepassado nosso, um tataravô, um trisavô, um bisavô, bisavó, trisavó, enfim, alguém cometeu algo e isso veio seguindo até nós. Mas hoje, como nós temos o conhecimento da palavra, nós oramos e anulamos essa maldição da nossa vida, para que ela não prossiga na nossa vida e nem na nossa descendência. Você vai dizer, não, termina aqui. Isso para aqui, não vai seguir mais. Porque em nome de Jesus, Senhor, eu não aceito. Porque não fui eu que errei, foi o meu antepassado. Que ele venha responder diante do tribunal do Senhor no dia do juízo pelos seus atos. Eu quero ficar somente com o que é bom dele, mas o que foi mal, a consequência do pecado dele, que ele venha responder a ti, Pai, e não eu e nem a minha descendência. E em nome de Jesus, Senhor, eu oro e eu anulo esse mal em nome de Jesus. Então nós precisamos ver qual é a maldição. Muitas pessoas é um demônio da religiosidade. Muitas famílias que cultuavam ali outros deuses, praticavam, né? Eram de macumba, enfim. A minha família também era de se benzer, de tomar passe, e isso foi gerando consequências que chegaram até nós. Mas no momento do conhecimento da verdade, nós oramos e anulamos isso para que não prossiga mais, nem na nossa vida e nem na nossa geração, nas nossas gerações futuras. Por quê? Porque eram pessoas que eles não tiveram o conhecimento da palavra. Então nós precisamos, através da nossa fé em Cristo, através do sacrifício da cruz, eu preciso entender isso, de que Deus não castiga ninguém com enfermidade. A palavra diz que Ele é o Senhor que te sara. Isso está lá em Deuteronômio. E outra, a palavra diz mais. Jesus morreu na cruz. A palavra diz que ele levou tudo sobre si, a dor, a enfermidade, a nossa culpa, o nosso pecado. Ele se fez moído através das suas enfermidades. A palavra diz, ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então entenda isso de uma vez por todas. Deus não castiga ninguém com enfermidade. Deus não castiga ninguém com câncer. Deus não castiga ninguém com doenças terminais, com síndromes que são raras para a medicina. Deus não castiga ninguém com isso. Mas nós precisamos descobrir a fonte. A palavra diz que maldição sem causa não se cumpre. Qual é a causa? Como que isso entrou aqui? Ora e diga, Senhor, me mostra. Como que isso entrou aqui? Começa a mapear a tua família, os teus antepassados, coisas que aconteceram, e você vai montando. É como se fosse um quebra-cabeças. Quando eu fiz isso, eu fiquei chocada com as coisas que eu descobri que pessoas fizeram, que descendentes fizeram, tias da minha mãe, outros familiares, atrocidades, gente, terríveis. Por que às vezes a gente começa a pensar o porquê que às vezes numa família tem tanto problema de esterilidade, de infertilidade? Porque alguém lá atrás fez muitos abortos. Alguém lá atrás matou gerações, matou vidas, e esta maldição seguiu na vida dos demais. Homens estéreis, mulheres com endometriose, homem com baixo teor de espermatozoide, por aí vai. Isso tudo nós precisamos investigar a causa, o porquê disso. Deus não fez ninguém dessa forma. Porque naquela época haviam pessoas, mulheres estéreis, mas as pessoas que oraram foram curadas. Elas engravidaram. Sara tinha a promessa de que iria gerar Isaac, né? Então, a Ana, quando clamou a Deus, a Ana era estéril. Quando ela se desprendeu
de mágoa, de culpa, de tudo, ela foi abençoada. Então, às vezes é algo que precisa ser removido da nossa vida, que está impedindo a gente de viver um milagre, de viver aquilo que Deus tem para nós. Então, ore e diga: Senhor, me mostre aonde eu estou errando. Senhor, o que tem aqui na minha vida que me impede de viver o teu plano, de viver o teu propósito? Senhor, por que está acontecendo isso? Me mostra, Pai. Se entrou, onde entrou, se tem uma maldição na minha família, se tem algo que ainda está agindo na minha casa, na minha vida, eu não quero isso, Pai, eu não aceito isso em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai te mostrar. Então, coloque-se diante do trono do Pai. Coloque-se diante do trono de Deus, pare de tirar o problema da mão do Senhor, pare de culpar a Deus das coisas que estão acontecendo na tua vida, porque Deus não tem culpa de nada. Então nós precisamos, pela fé, nos aproximar de Deus, saber que Ele é recompensador daqueles que o buscam, de que Deus tem o milagre, de que Deus tem a bênção, Deus tem a resposta, Deus tem a direção para nós. Então se aproxime dEle. A palavra diz que nós devemos nos aproximar. Aquele que se aproximar, ele se aproxima. Aquele que buscar vai encontrar. O que pedir vai receber. O que bater, a porta vai se abrir. Então deixe o orgulho de lado e busque a Deus. Consagre-se ao Senhor. Diga: Senhor, me dá entendimento, Pai, para o que está acontecendo ao meu redor, Senhor. E Deus vai te mostrar. Então é pela fé. Nós devemos agir pela fé. Davi, quando caiu em si do seu pecado, leia o Salmo 51. Davi rasgou a alma, rasgou o coração diante do trono. Ele disse: Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Ele não estava preocupado com o dinheiro, com o posto, com o cargo que ele... Não! Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha provinha de Deus. Ele era um simples pastor de ovelha. E foi chamado para ser rei de Israel, ungido por Deus, que Deus mandou Samuel ir até lá ungir ele. Então, para você ver, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Mas a consequência do pecado, Davi, ele viveu. A sua descendência também. Porque uma escolha errada gera consequências. Quando nós pecamos, há consequência do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados para que nós possamos viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Então, se você ainda não está desfrutando desta vida em abundância, algo está errado. Então está na hora de você se consertar, de você abandonar o pecado, de você se consertar com Deus, liberar o perdão para alguém ou pedir perdão para alguém. Tudo parte de nós. O primeiro passo é nosso. Eu tenho que me achegar a Ele para Ele se achegar a mim. Eu tenho que me achegar a Deus e saber que Ele vai me recompensar se eu o buscar de todo o coração. Não só com interesse, mas eu preciso buscar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e buscar Ele de todo o meu coração. Crer que aquilo que eu quero, Ele vai fazer, o milagre, como eu estou orando. Deus, Ele vai nos direcionando. E se eu pedi e não recebi, foi porque eu pedi mal. Algo aconteceu. Então eu preciso orar, saber que eu vou receber, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus saiba que Ele é recompensador daquele que o busca. Então, se você está buscando a Deus, creia que você vai receber a tua recompensa no momento certo, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus é perfeito. Ele sabe a hora exata, o momento certo, o segundo exato, o minuto exato, o mês certo, a semana certa, o ano certo, que você precisa daquela bênção. Não é quando eu quero, é quando Ele quer e quando Ele vê que eu estou preparado, que aquilo que eu pedi vai ser uma bênção na minha vida e não uma maldição. Tem isso também. Então que você reflita nesta palavra, que você ore a Deus, que você
Fale com o Senhor, que você coloque a tua alma diante do trono do Pai, que você traga para a luz aquilo que está nas trevas, que você comece a fazer a tua parte, para que Deus possa fazer a dele, para que Deus possa operar o milagre e te recompensar da maneira que você deseja. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas possam desfrutar, Pai, da vida e da vida em abundância que Jesus conquistou naquela cruz. Que o Senhor, Pai, no teu infinito amor e bondade, que o Senhor venha falar a esses corações, que o Senhor venha operar milagres nessas vidas, que o Senhor, Pai, esteja curando estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor, Pai, cure os familiares destas pessoas, Pai, que tem colocado lá no canal pedidos de oração, que o Senhor venha prover o emprego que essas pessoas estão buscando, que o Senhor dê a saúde para os familiares, Pai, que eles estão buscando, que eles estão pedindo a cura, que o Senhor possa estar tocando na saúde deste familiar, regenerando, Pai, restaurando a vida do pai, da mãe, de filhos, de sobrinhos, de primos, de tios, de tias, enfim, daquela pessoa, Pai, do pai, da mãe, daquela pessoa que ela está buscando, que ela está orando, Pai, e clamando pela cura. Que o teu infinito amor e que a tua mão de poder possa estar tocando em cada vida agora, Pai. Que o Senhor possa estar operando um milagre em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor tem nos guardado e cuidado de nós. Gratidão, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.